O Senado Federal aprovou no dia 7 de novembro o reajuste salarial dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República. E a Consultoria de Orçamentos do Senado já estimou os impactos anuais que esse reajuste terá nos cofres públicos. Qual foi o fundamento desta votação? E o resultado final foi esperado pela população brasileira? E qual será esse impacto nos cofres públicos? Você já ouviu falar em efeito cascata? É sobre esses assuntos que iremos abordar neste vídeo, então vem com a gente e roda a vinheta. Olá galera, eu sou Ismael Lopes. E eu sou Tássio Laia e esse é o canal Cultura Dinâmica. Seja bem-vindo! E antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal e dê seu like. As votações ocorridas no dia 7 de novembro foram relacionadas a dois projetos. O primeiro foi o PLC 27 de 2016, que trata do reajuste salarial dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas iremos mostrar a você onde tudo começou. Esse projeto é de autoria da Câmara dos Deputados, mas a ideia originou-se no próprio Supremo Tribunal Federal, onde em 13 de agosto de 2015 foi assinado o projeto de lei número 2646, pelo então presidente do STF. O mesmo foi encaminhado ao Congresso no mesmo ano, teve tramitação na Câmara e um substitutivo foi aprovado em 2016. Na ocasião, o mesmo foi encaminhado ao Senado como o conhecido PLC 27/2016, sendo já a decisão da Câmara. O projeto, então, passou por um novo trâmite, até ser incluído em ordem do dia. A votação ocorreu por fim em 7 de novembro e encaminhada para a sanção presidencial. O placar foi 41 votos favoráveis e 16 contrários. Houve ainda uma abstenção, mais o voto do presidente. O quórum total foi de 59 senadores. Mas esse não foi o único projeto aprovado pelo Senado neste dia. E este segundo também causará impactos aos cofres públicos. Trata-se do PLC 27 de 2016, aprovado pela Câmara dos Deputados, e trata do reajuste salarial do Procurador-Geral da República. Esse projeto, por sua vez, originou-se na própria Procuradoria-Geral da República, onde em 13 de agosto de 2015 foi assinado o projeto de número 2647 pelo então Procurador-Geral. O mesmo também foi enviado ao Congresso e aprovado pela Câmara em junho de 2016, sendo direcionado para a votação do Senado. Ambas as propostas aprovadas concedem aumento de 16,38% aos ministros do Supremo Tribunal Federal e ao Procurador-Geral da República. Com o aumento, os subsídios dos dois cargos passarão de 33,7 mil para 39,2 mil. É importante sabermos que após a Câmara ter aprovado as propostas em 2016, o Senado não o analisou, decidindo adiar a urgência. Conforme a agência Senado divulgou na ocasião, os senadores governistas e da oposição concordaram que o país passa por dificuldades econômicas e que o momento não seria o mais adequado para aprovar tais medidas. No entanto, em agosto de 2018, o STF decidiu, por 7 votos a 4, incluir o reajuste nos próprios salários no orçamento de 2019. Com isso, a proposta foi direcionada ao Congresso, que decidiu votar a questão. Ok, o restante você já sabe. Até a data que está sendo lançado este vídeo, ambos estão aguardando a sanção pelo então presidente Michel Temer. Mas agora vamos aos impactos dessa medida. Vamos iniciar pelo que deveria ser evidente durante essa votação: a crise financeira no Brasil. O país passa por um período complicado na economia, onde inclusive tem levado o governo a realizar cortes em diversas áreas. Um exemplo disso foi a PEC 241, ou PEC 55, que foi sancionada em 2016 e que determinou um teto nos gastos públicos por 20 anos. E a reforma trabalhista, que sancionada em 2017, teve por um dos principais objetivos contribuir para a abertura de novos postos de trabalho. Passaríamos bom tempo revendo medidas e inúmeros pronunciamentos de nossas autoridades políticas, e em todas elas, eles ainda admitem que o Brasil está passando por crise. Mas o importante aqui é a seguinte pergunta: se as próprias autoridades políticas reconhecem que o Brasil está em crise,
Por que então aprovar um aumento salarial em um momento como esse? Deixamos claro que todo profissional deve ser valorizado e, quando necessário, ter um salário reajustado. Isso é direito de todos. Mas sendo eles uma das maiores referências jurídicas do Brasil, não seria mais viável avaliar o período pelo qual o Brasil está passando e não incluir esse aumento salarial no orçamento de 2019? Além disso, ambas as propostas foram colocadas em consulta pública no site do Senado Federal. No resultado final, referente à PLC 27, o sim obteve 2.966 votos, enquanto o não finalizou com 15.306 votos. Já na consulta referente à PLC 28, o sim obteve 223 votos, enquanto o não finalizou com 395 votos. Agora me responda uma coisa. Será que o STF, ao decidir incluir o aumento salarial no orçamento 2019, levou em conta a nossa opinião popular? E o Senado Federal, será que avaliou a nossa opinião? Enfim, qual será o impacto dessa decisão aos cofres públicos? Vamos analisar. Talvez essa seja a maior preocupação. Esse aumento pode acarretar o chamado efeito cascata. Você sabe o que é isto? A gente te explica. O salário do STF serve de base para diversos cargos do funcionalismo público, como, por exemplo, os magistrados. Além disso, temos o que é chamado de teto constitucional, e o STF também aparece como referência. A Constituição Federal Brasileira relata isto em seu artigo 37, inciso 11. Resumindo, nenhum brasileiro que receba salários e benefícios provenientes dos cofres públicos podem receber mais do que ganham os ministros do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, se o salário do ministro do STF aumenta, significa que o teto salarial deles também subiu. E com isso, abre-se oportunidades para reajustes de salários em diversos setores públicos. É claro que o artigo 37 também impõe um teto municipal e estadual, mas de qualquer maneira, o teto máximo permanece sendo o STF. Ou seja, os vereadores não podem receber um salário maior do que o do prefeito. Sendo assim, é evidente que o salário não chegará o mesmo dos ministros do STF. No entanto, se o teto aumenta, eles também se sentirão no direito de solicitar aumento salarial. E por mínimo que seja, somando possíveis reajustes no Brasil inteiro, com certeza teremos um valor expressivo. Então, basicamente, isto é o efeito cascata. É o fato de, com o aumento do teto salarial, resultar em vários outros reajustes em cargos públicos. Por fim, temos as estimativas, dadas pela Consultoria de Orçamento do Senado, quanto aos impactos anuais que esse reajuste terá aos cofres públicos. De acordo com a TV Senado, a estimativa indica que os impactos anuais poderão ser superiores a 4 bilhões. Como já falamos, todo profissional merece ser valorizado em seu trabalho. Mas será que este é o momento para um reajuste desse porte? Em um momento em que todos falam de crise no Brasil, inclusive as nossas autoridades, será que foi prudente aprovar um aumento como esse? E os salários dos professores, dos nossos militares e outros profissionais do Brasil, como ficarão? E uma pergunta ainda mais ousada: e o salário mínimo? Será que terá um reajuste de 16,38% em 2019, idêntico aos dos ministros? Até porque somos nós que pagamos os impostos. Dinheiro este que é utilizado para pagar os salários deles. Então deixe sua opinião e suas sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. E não deixe de se inscrever em nosso canal e de deixar o seu like. Até breve! Até mais!